Deus não quer que você vá em tal lugar fazer não sei o quê. Deus quer que você governe onde você quiser ir. Dá para você entender isso ou não? Isso é muito violento você aprender isso. Alguém está falando ali, Pablo, é muito conteúdo. Que dia? Não estou falando nada. Conteúdo era o primeiro método IP que eu dava 300 páginas em 3 dias. Aqui tá de buenas. Isso aqui é só para você não ficar doideiro ainda. Tá bem suave. Você vai ver o método IP presencial que você vai. Pablo, qual que é a instrução para quem já é divorciada? Não divorcie nunca mais. Primeiro passo, não divorcie mais. Segundo, restaura o casamento. Não tem possibilidade. Casa com o Senhor e fala, Senhor, arruma outra pessoa. Ah, eu não tenho que ficar divorciada? Negativo. Você não precisa. Mas, por favor, não faz isso mais não. Casa com você primeiro, namora a si mesmo, faz você se sentir amada. Quando você se sente amada, você não vai dar treta mais. Você não casa com gente pitimbada. É o seguinte. Pra você ser mais produtivo na vida, anota aí que é o que eu vou te ensinar agora. Faça perguntas. Fazer perguntas. Com quem? Com o Bonk não. Eu ia encontrar com ele, ele morreu na semana que a gente ia encontrar aqui no Brasil. Ele ia orar, o Aihar Bonk ia orar com 100 jovens do Brasil. Eu estava na lista. Fiquei frustradaço. Mas tá tudo certo. Nós vamos fazer obras maiores. É brabo. Já chorei horrores lendo o Aihar Bonk. Ele e o Billy Graham, para mim, é a mesa das ceifeiras debulhadoras. Nessa mesa tem pouca gente. Tem apóstolo Paulo, Billy Graham, Yun, Po Yanshu. São poucos que são os que têm as potentes ceifeiras debulhadoras. Eu estou pegando as migalhas da mesa deles, pegando os códigos. É o seguinte, por que você tem que fazer pergunta? Que economiza a sua vida. É terrível alguém que fica afirmando o tempo inteiro. É terrível alguém que fica dando a resposta o tempo inteiro. É terrível alguém que é murmurador. É terrível alguém que enche o saco. Isso é terrível. Aonde que está a sabedoria? Escreve assim, a sabedoria habita na pergunta. Quando eu faço uma pergunta para alguém, eu descubro a intenção dessa pessoa. Quando eu faço uma pergunta para alguém, eu transfiro pressão para ela. Eu anotaria esses códigos, que são densos e pesados sobre as perguntas. A pergunta revela a maturidade da pessoa que está perguntando. Revela a intenção de quem está respondendo. Transfere pressão para o interlocutor. A pergunta ela é violenta. A pergunta, quando alguém fez uma pergunta para você e você devolve outra pergunta, você não tem um pingo de pressão. Você continua no jogo o tempo inteiro. Tem 3 pessoas que você tem que fazer pergunta. A mais perguntada da história é você para você mesmo. O que eu posso fazer diferente? Se fosse meu melhor amigo, como que ele faria? Se for no caso de Deus olhando para mim, o que ele pensaria sobre isso? O que um sábio faria no meu lugar? Perguntas que você faz para você e a resposta já é a sua ação. Esse negócio de perguntar é um negócio fenomenal. Eu posso falar para você que só essa habilidade que eu tenho de pergunta vale bilhões de dólares. Eu pergunto mais para mim do que para qualquer pessoa. Eu olho e falo, por que eu estou andando com essa pessoa até hoje? Aí eu não acho a resposta, eu paro e falo, eu tenho que achar essa resposta. Por que eu aceito essa situação até agora? Por que essa pessoa está fazendo isso agora? E eu pergunto para mim, não pergunto para a pessoa. A segunda pessoa, você vai anotar aí. Ó. Fecha um pouquinho o Telegram aí. Alguém perguntou aí, quais são as 3 referências espirituais que você perguntou? Que você falou. É o Billy Graham, o Aihar Bonk e o Yun. Chamei irmão Yun, o homem do céu.
É um cara que para. O Poyanchu também falei, mas os três veio em um primeiro. O Poyanchu é violentíssimo também. É bom que você tenha referências em todas as áreas. Todas. Às vezes um pastor não pode ser sua referência em todas as áreas. Tem gente que é religioso, só tem um pastor como referência de tudo. Vai ser fracassado num monte de área igual ele. Não faça isso. Se você quiser mais espiritual, posso te falar. Tem um cara que é um cara que estremece meu coração toda vez. Só de pensar nele, meu coração já gela. Chama Leonard Ravenhill. É um cara, ele tem um livro que chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? Era um cara que chegava nos lugares e as pessoas ficavam tudo doido, ele caía, fazia o regaço, ele era assustador. Tem um cara que chama John Wesley, que é muito bom para você estudar. Tem um cara que chama Randy Clark, é um cara assustador, que eu aprendi muito. Tem um cara que chama T.L. Osborne. T.L. Osborne. Caras que parece que não precisava ter vindo na Terra. Que a Terra bem que não foi digna de receber os caras. Os caras assustador. Inclusive a gente no 10 e 1 estudou, modelou Billy Graham na primeira semana. Me deixou engasgado. Muito assustador o Billy Graham. Falando da pergunta. Tolo não faz pergunta. O sábio só faz pergunta. Anota a hashtag aí. Ditadura da resposta. O que é ditadura da resposta? É quando você é obrigado a responder as coisas. Jesus não respondia, Paulo não respondia, ninguém dos caras que tinha sabedoria respondia. Tudo eles voltavam uma pergunta. Alguém chegou em Jesus e falou assim, essa mulher adulterou, e aí, o que a gente faz? E ele pergunta assim, quem aqui não tem pecado? Aí como ele viu que ninguém responde, quem não tem atira a primeira pedra, vamos ver. Nossa, foi da hora demais. Aquela pergunta que fizeram para Jesus era o suficiente para condenar ele, não sei se você sabe, ou acabar com o ministério de misericórdia dele. A pergunta foi, Jesus, essa mulher adulterou, a lei manda apedrejar ela, o que você fala para a gente fazer? Se ele fala assim, apedreja, que é alguém que tem que dar uma resposta, você não tem que dar resposta a hora nenhuma. Você faz o quê? Você acaba de anular o ministério de misericórdia e graça. É a lei de Moisés, inclusive. Então ele não respondeu. Se ele fala, vamos perdoá-la, ele acaba de ferir a lei do Moisés. Então ele estava numa situação que desenharam para ele, que ele não dava conta de sair. O que resolveu então? Uma simples pergunta. A pergunta foi, ele estava escrevendo com o dedinho na areia assim, Alguém perguntou, e aí Jesus? Como é que é? A gente pedreja ou perdoa? Escrevendo os pecadinhos aqui, Na Bíblia só está escrito até a parte de escrever com o dedo na areia, tá? Alguns historiadores falam que o que ele escrevia na areia era o pecado de alguns, dos acusadores. E ele escreveu na areia. E eu te conto por que ele escreveu na areia. Porque o primeiro vento que passou apagou o pecado. Ele não é acusador, mas na hora ele estava mostrando como é que resolvia. Escreveu lá e falou, quem aqui não tem pecado? E os caras achando que tinha vindo com uma bomba para cima de Jesus. E Jesus assim, quem aqui não tem pecado? Quem não tem, atira a primeira pedra. Imagina os judeus. Os judeus têm pochete com pedra já para apedrejar os outros. Eles guardando na pochete a pedra. Assustador isso, né? Agora você quer saber de uma coisa? Imagina eu nessa cena. Vocês sabem o que eu ia fazer, não sabe ou não? Vocês vão passar mal. Eu ia pegar uma pedra no chão. Ia falar, Jesus, como eu sei que o Senhor não tem pecado, o Senhor pode atirar a primeira pedra. Você acha que você pode atirar ou não? Você fala, o que é isso? Alguém que sabe fazer pergunta. Só que tem um problema na pergunta. Eu não ia estar lá mesmo. Quando você faz pergunta, você transfere uma pressão tão pesada, que a pessoa não consegue nem agir, nem pensar mais. Por isso que pessoas muito bem negociadoras, elas fazem uma pergunta e fazem assim que você, meu Deus. Fala assim com a boquinha, perguntas transferem pressões. Fala assim, perguntas revela
A maturidade. Por exemplo, você levanta a mão e fala assim, Pablo, mas o que eu faço porque eu não sinto que Deus me ama? Eu sei sua maturidade emocional e espiritual, só do jeito que você fez a pergunta. Se o tom de voz for mais bonito ainda, não vai mudar nada. Mostra tanto que você é imaturo, tanto na alma como no espírito. Se você perguntar assim, como que faz para perdoar meu pai? Maturidade da alma baixa, maturidade do espírito baixa. Se você perguntar assim, eu não sei como é que faz, o que eu posso fazer para minha empresa dar certo? Maturidade empresarial 0. Não tem problema nenhum você perguntar. Anota aí um código. Não existe pergunta tola. Porque tolos não fazem perguntas. O que existe é o seguinte, gente de altíssima frequência fica incomodado com pergunta de gente ralé. Mas o ralé só revela a maturidade da pessoa. Por que você está impaciente? Ela é 10 vezes melhor que o tolo. O tolo não pergunta, o tolo só afirma. Você é isso, você é aquilo. Põe uma interrogação no final, caramba. Vai fazer uma pergunta, põe uma interrogação no final. Não afirma, tirou a interrogação, é afirmação. Corta isso da sua vida. Respira fundo. Fala assim, ó. Eu vou parar de responder os outros. Então, você chega numa pessoa, você pergunta, quanto você ganha? A pessoa fala, 5 mil reais. Para com isso. Pergunta de volta. Qual que é a sua intenção querer saber disso? Aí a pessoa fala, não, só para saber. Ah, só para saber tá de boa, não precisa saber. Pablo, como fazer isso de forma elegante? Abre um sorriso e fala assim, o que você quer com essa informação? Sacou ou não? Como é que você chama? Hã? Leonardo, quanto você ganha por mês? Ah, te incomoda? Você ganha tão pouco que você não tem coragem de falar? Nossa, você é tão estúpido assim? Quando você está treinando, você fica estúpido desse jeito. Lembra de sempre ser refinado, nobre e voltar uma pergunta. Não te interessa. Ele encerrou o papo. Aí sobrou para ele, a pressão ficou feia para ele. Se ele continua falando, mas me ajuda, o que vai mudar na sua vida sabendo disso? Aí você faz isso, a pessoa ouve, sai fora de você. Ele vai pegar outro bobo de plantão, porque já viu que você não é bobo mais. Entendeu? Melhor é ser alguém que não dá a resposta e fica grossinho, que aí ele vai afinando a técnica, do que um que quer ser nobre e conta tudo. Faz sentido. Ah, por que virou uma máquina de fazer pergunta? Porque atrás da pergunta habita a sabedoria. Você está buscando uma coisa, pergunta. Então vamos lá, 3 pessoas que têm que receber a pergunta. Primeiro é você, faz uma pistolinha assim, ó. Fala assim, eu, Deus e o próximo. Então tá bom, vamos lá. Pergunta sempre para mim, sempre. Pablo, não cheguei em conclusão nenhuma. Senhor, por que isso está acontecendo? Vou pegar minha média, não sei como é que é a sua com Deus. Minha média. Cada 10 vezes que eu pergunto para Deus, 7 ele me responde, 3 não. Eu vou te falar, evita ao máximo perguntar para ele. Porque eu já conheço ele. Aí ele vai falar assim, pode perguntar dentro do seu coração que já está aí, guardado. Então eu já pergunto sempre aqui. Não achei, pergunto para ele. Quando ele não responde, eu já sei a resposta. Vocês sabem a resposta? Pergunta para o outro. Essa é a resposta dele. Por isso que é aqui, ali e ali. Aqui, ele e ali. Eu pergunto para mim, eu tenho quase 80% de todas as respostas. Pode acreditar, às vezes alguém faz uma pergunta bem cabulosa para mim, eu caço. Não está aqui. Senhor, e aí, o que eu respondo? Aí ele fala, é tal coisa. E se ele não responder, eu já sei. Vai ter que perguntar para outro. E aí nós vamos atacar outro. Por que Deus não responde tudo? Porque Ele quer que você relacione com as pessoas. Que senão você ia ficar só você e Ele. É muito mais seguro perguntar só para Ele. Mas Ele não responde um monte de coisa. Às vezes Ele responde também e silêncio é resposta. Às vezes não também é resposta. Mas você quer sempre que Ele responda o que você quer. Você vai anotar um número. Quem faz pergunta evita 80% de problema na vida. A pessoa está emocionada, entra aqui nesse negócio, o que? Você faz uma pergunta. Ei, vamos descobrir aí, que negócio que é esse? Faz uma pergunta aqui, outra pergunta ali, outra aqui. Não entra no negócio. É assustador isso. O quê? Assim, depende da complexidade. Se for de repertório, ela perguntou, essa pergunta é no coração ou é no racional, no cérebro? Depende do repertório. Se for uma coisa que é tão simples, você usa o seu racional. Se não for, vai ter que usar o emocional para responder.
Quando você responder no coração, algumas vezes você vai assustar, porque você vai responder coisa que você nunca estudou. É massa. Canalzinho de sabedoria aberto, fluindo é de jeito. Então pergunta para 3 pessoas. Pablão, qual cultura ensina isso? Desde pequeno um judeu ensina um filho a fazer isso. Se vocês trocarem ideia com os meus filhos, vocês passam mal. É pergunta. Eu mesmo já perdi a paciência algumas vezes. Eu falo, não quero saber de pergunta. Ah, porque te incomoda a pergunta? Aí eu falo, então fechou, então vamos para a guerra aqui. Já teve vezes eu perguntar 7 coisas e não ter a resposta. E os caras tiram sarro, porque eu ensinei eles a virar uma máquina de fazer pergunta. A Carol mesmo já rodou a baiana várias vezes. Por quê? Porque os caras ficam parecendo que é respondão, mas eles não estão respondendo, eles estão só fazendo pergunta. Então, por que você não coloca a roupa tal? Aí ele fala, mas eu não posso colocar a roupa, a senhora não acha que eu sou grande o suficiente para escolher minha própria roupa? Fala, então, essa roupa aí não combina, você sabe disso? Mas se eu quiser, eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer para alguém que fica achando que eu tenho que combinar alguma coisa? Eu não preciso, a senhora acha que eu preciso? Não, as perguntas nesse nível. Aí a senhora fala assim, no 3, 2, 1, coloca o que eu estou mandando. Ah, você está impaciente agora? Você não consegue discutir com a criança? A Carol falou, na hora que eu for escrever isso no livro, eu não quero. Nós vamos ensinar isso gradativamente, não pode ensinar tudo. Meus filhos já assistiram o método IP. Cheguei lá em casa e eles acabaram comigo. Acabaram. Ó, o senhor fala umas palavras muito feias, muito pesadas. Tem que cuidar com a sua boca. Aí, ó. Por que eu deixei esses caras assistir esse negócio? Mas eles ficam doidaços. Bora mentalizar, bora. Bora fazer um boot, bora não sei aonde. É muito doido, desde pequeno, ser desse jeito. Às vezes eu falo assim, ó, não vai dar para fazer isso aqui. Aí um encosta e me fala, não é o senhor que faz tudo o que quiser? Quer dizer então que o senhor não quer. Se o senhor não quer, a gente não vai fazer, né? Mas o senhor quer? Aí eu falo, quero. Realmente eu quero. Ele então, eu nunca vi o senhor ficar sem fazer alguma coisa que o senhor quer, né? Acabou. Você arruma testemunha para te ferrar. Anota a tarefa aí. Ensinar as pessoas que convivem com você a fazer perguntas. Vocês vão crescer todos mais rápido. Como família, como empresa, como amigos, tudo vai crescer mais rápido. Se vocês usarem esse método. Pablo, está quase dando 7 horas. Eu vou passar um pouco do horário porque a gente começou atrasado por causa dos links e das coisas, tá? Segura a onda aí. Nós vamos para a última mentalização, que vai ser lá no Éden. Vai valer a pena. Escreve um código aí sobre pergunta que a gente usa quase toda semana. Eu ouço alguém aqui em algum negócio falando essa frase. Você vai anotar o código. Sou dono do que calo e escravo do que falo. Que frase abençoada, que código abençoado, hein? Fala todo mundo primeiro. Fala assim, sou dono do que calo e escravo do que falo. Amanhã eu vou fazer uma live. E eu vou arrebentar a boca do balão. Por quê? Eu decidi fazer essa live. E eu quero a ajuda de todos vocês que estão assistindo e de todos os QGRs para vocês divulgar e aparecer lá na live. Vai ser 21 horas amanhã. E na live eu vou contar uma coisa que vai chocar o mundo. A live é o nome da live. Eu não vou falar mais de Deus. Aí está escrito embaixo assim, minha boca tampada, meu novo posicionamento. Abre o Telegram para mim. Amanhã, 21 horas no YouTube, eu vou fazer uma live e eu não vou falar mais de Deus. É o tema da live. Vocês imaginam o que vai acontecer ou não? Mais mídia de graça. Eu só quero saber o seguinte, vocês podem me ajudar divulgando essa live? Vai dar treta. Então amanhã, 21 horas, vai ter uma live. Tretas. Tá postado no meu Instagram? Tá? É a última postagem? Já faz um favor para mim. Posta, vai lá, comenta, marca 3. Clica no aviãozinho, põe no seu stories falando assim, ó, essa eu não vou perder. Faz isso para mim. Todo mundo que estiver assistindo o Método IP, faz um favor, vai lá no Instagram
Comenta e marca 3, fala, não perco de jeito nenhum, mas vai lá e põe nos seus stories e fala assim, ó, isso aqui vai dar treta, põe desse jeito. Alguém escreveu, é storytelling o nome disso. Eu vou rasgar meu coração como eu nunca fiz. Uma coisa eu prometo para vocês, eu vou tirar meu disfarce. Eu andei disfarçado até hoje, amanhã não vai ter como mais. Então amanhã eu vou parar de falar de Deus, vocês vão ver o que vai acontecer. O que é? Você vai ver o que eu vou fazer. Não vou falar mais. Então vocês vão ficar chocados que vocês vão ver lá. Todo mundo vai chocar, até a minha equipe. Vai ficar todo mundo olhando para mim. O que está acontecendo? 21 horas no YouTube. Só ajuda lá. Olha lá, esse homem quer treta mesmo. Não, não quero não. Eu vou distribuir o poder que eu carrego. Você vai ver o que vai acontecer. Não tem como segurar esse tanto de energia, é muito pesado. Vai ter que sair tudo de uma vez, igual uma tromba d'água. Pablo, por que eu tenho que fazer perguntas? Anota o último código aí. Por causa de uma coisa chamada reserva mental. Põe aí meu Instagram, @PabloMarcal1. Escreve aí no painel de LED, nos comentários aí. Não postou não? Vai subir agora. O que é reserva mental? Na sua cabeça, você fica rotulando gente, situação, coisa, o tempo inteiro. Você quer bom, você quer ruim, essa pessoa é do bem, essa pessoa é do mal, essa pessoa é isso, eu não gosto daquilo. Fica pondo rótulo. Isso chama reserva mental. Você quer arrumar mais energia disponível aí dentro da sua cabeça? Quer ou não? Anota o código assim, ó, eliminar todas as reservas mentais. Alguém está falando assim, por que não falar mais de Deus? Ederson, confia em mim, vai lá amanhã que eu vou te contar. Confia em mim. Tinha um caseiro na nossa fazenda, que ele era muito interessante. Eu falava, cara, isso aí vai dar errado. Aí ele falava assim, pode confiar em mim porque eu confio em Deus. Eu falava, Deus do céu. E o bicho era lascado. Alguém já soltou um código ali, ó. O Pablo vai esfregar a Bíblia na cara do povo amanhã. Eu vou... Não esquece de beber água, obrigado. Amanhã vai ser doideira às 21. Seguinte, por que você tem que tirar todos os invólucros? Igual a gente fez com essa água aqui, ó. A gente quer pôr rótulo em tudo. A gente quer colocar etiquetas nas pessoas. E quanto mais reserva mental você tem, mais bobo você é. Uma coisa eu só aprendi sendo perseguido. Que quando você é perseguido, você tem misericórdia com quem é também. Uma coisa eu também aprendi. Quando você cai num pecado, você tem misericórdia nos que caem naquele mesmo pecado. Quando você é alcançado pela graça, você é gracioso com as pessoas. Quando você alcança aquilo que você critica, talvez, aquilo te dá status. Pra você não importar com aquilo mais. Isso é tão bom. Eu comecei a me libertar de rótulos. Tirar meus próprios rótulos, aí vem a fase mais difícil. Tirar o rótulo dos outros que eu carregava na minha cabeça. Eu tinha muitos rótulos que eu coloquei no meu pai. Que realmente ele não fez o que eu queria. Mas ele deu o melhor dele. Quando você joga esse drive na sua cabeça, ele deu o melhor que ele podia me dar, você rasga os rótulos. E você fala, ele deu o melhor dele. Tá tudo bem. Posso te confessar, seria muito diferente a minha vida se meu pai tivesse agido diferente comigo. Muito. Mas foi o melhor que ele pôde me dar. Eu posso voltar atrás no passado dele, arrumar as coisas dele, mas eu posso dar um novo sentido no meu. Sacou? Pablo, como você começou a prosperar de verdade? O dia que eu comecei a arrumar as tretas com meu pai. 15 anos de idade. Quando eu estava com 16, eu tinha arrumado outro cara para ser a figura. Você vê, meu pai é muito fera, ele me ensinou muita coisa. Mas muito ausente. Muito. Na minha vida inteira, eu tenho uma memória de jogar bola com ele uma vez só. Uma vez. E eu lembro tanto que eu ficava chateado com isso. Eu lembro todas as cenas que eu passei com meu pai. Era só de dureza, ele me cobrando com muito terrorismo. Pegava o caderno do melhor aluno. E se ele não achasse a folha igual a do cara no meu caderno, ele me tomava alguma coisa. Meu pai me tomou patins, skate, bicicleta, videogame, tudo.
Porque tinha um miserável na sala de aula que escrevia tudo e eu esqueci alguma coisa. Ele pegava e sentava comigo assim, na tampa da caminhonete dele. Ele olhava, deixa eu ver seu caderno. Pai, o que é isso aqui? Pega lá o pai. Eu falei, pai, eu nem sei de onde esse cara tirou, esse cara psicografou esse negócio. Ele falou, não, você não tá levando a sério. Eu falei, pai, o senhor tá ficando doido, mano. Se eu não tirasse o rótulo que eu tinha do meu pai, eu não prosperava, vocês têm que saber disso. Se eu não tirasse o rótulo daquelas pessoas que me perseguiam, eu também não dava conta de prosperar. Você vai trocar isso. Você vai abandonar toda a reserva mental e falar, cada um cuida da própria vida. Última coisa que eu quero te falar de verdade sobre perguntas. Todo mundo que faz a pergunta sabe a resposta. Você tem que saber disso. Essa é a pior parte de todas. Fica um monte de gente bilhetando a sua vida e todo mundo sabe a resposta. Só não tem coragem de tomar. Isso quer que você responda para eles usar a sua resposta. Então o que acontece? Depois de hoje, aprendeu a fazer perguntas, você vai criar uma alfândega emocional. Anota o nome aí. Alfândega emocional. O que significa isso? Você não vai deixar ninguém de confiança entrar. Vou te dar um código agora. As pessoas, elas vão parar você se você não investigar as coisas que elas estão entrando dentro da sua vida. Elas vão paralisar o seu progresso. A alfândega de um país faz o quê? Para todo mundo para ver se está comprando alguma coisa sem pagar imposto. Vê se você está entrando com droga, vê se você está fazendo alguma coisa. Tem gente que entra com droga emocional dentro da sua casa e você não percebe, porque não passou no raio-x. Então tem que ter um raio-x emocional das pessoas. A pessoa, ela está indo, por exemplo, pro seu QGR, ela quer mudar, bem-vindo. Pode vir com piolho que nós vamos tirar. Mas a pessoa que não quer mudar e está decidida a ser ignorante, quer te dar, arregaçar com sua vida, esse não é bem-vindo. Você tem que saber disso. Uma pessoa que está com o coração aberto para mudar, ele é bem-vindo. Quem é arrogantão e não quer, só quer te ferrar, esse não pode entrar na sua casa. Eu vou te contar o segredo para arregaçar com sua vida. As pessoas de confiança vão destruir você. Porque confiança é um visto, igualzinho americano. Você pode entrar e sair. Aí você vai, a partir de hoje, você vai colocar assim, ó, pedir o passaporte e o visto de 100% de qualquer pessoa que chegar perto. Porque por mais que ela seja de confiança, são elas que na base da confiança enfiam umas cocaína, umas drogas e vai lá e te ferra. Isso tudo eu estou falando no âmbito emocional. Pelo menos nos próximos 40 dias, você não vai aceitar nada e vai questionar tudo. Por quê? É um treinamento emocional. Questiona. Alguém perguntou qual é o nome do livro que o Papa falou antes do Éden lá. Chama As Eras Mais Primitivas da Terra. O autor, o sobrenome dele é Pember. Alguém perguntou, Titi, como é que destrava do orgulho? Vai lá na janelinha e fecha. Tchau. Dói ou não dói ter que fechar a janela? Ontem uma pessoa perguntou assim para mim, Pablo, você torce para qual time? Aí eu falei, nenhum. Nenhum, você não gosta de nenhum. Gostar eu gosto, mas torcer eu não torço para ninguém. Alguém pergunta, por que você não torce para time nenhum? Que eu nunca vi dar retorno nesse negócio. Tá vendo? Você só faz coisas que dá retorno. Pode acreditar. 100% das coisas que eu faço é 100% intencional para dar retorno. Para edificar alguma vida, para destruir nenhum. Eu já vi gente falando assim, eu troco de mulher, troco de não sei o que, mas de time de futebol não. Que frequência é essa, Zé? Coloca a alfândega, moço. Passa seu time de futebol lá para você ver. Não deu retorno nenhum até hoje. Comprou um monte de camiseta, foi no estádio um monte de vezes. Mas me deu alegria. Eu sei, porque você não tem alegria na sua própria vida, você precisa de 11 jogadores te dar alegria. Mas a minha alegria é beber. Eu sei por quê, porque você não tem amigo de verdade que é lúcido e gosta de você lúcido. Então vocês tudo fica bebendo porque vocês não se suportam e acham engraçado todo mundo bêbado. É fogo ou não? Então, você não gosta, né, disso, você não gosta da verdade. Mas quando você gosta da verdade, passa ela no raio-x, você fala, é isso que eu quero viver, minha vida. Ponto.
Estão entendendo ou não? Quais são as pessoas que mais geram problema na sua vida? Fala com a sua boca assim, ó. As que eu confio pra caramba. Visto e passaporte. Documento com foto, por favor. A pessoa chega, você vai olhar. O que está na mala? Não, fulano, eu sou de confiança. Eu sei que você é. Abre a mala. O que você está trazendo? Quantas vezes as pessoas se ferraram porque foi fazer um negócio com a pessoa de confiança? Não, pode confiar, me presta seu talão de cheque. Quantos aqui já emprestou dinheiro para os amigos de confiança? Anota, só você que levantou a mão. 90% de cano é a chance que você tem de emprestar dinheiro para amigo. Pergunta para mim, só um. Pergunta assim, Pablo, qual foi a última vez que você emprestou dinheiro? Pergunta. O Silas está aí, o Tássio está aí. Tássio, eu empresto dinheiro para alguém? Alô? Ou eu dou, ou esquece. 16 anos sem emprestar dinheiro. Isso também é muito bom. Mas vou te falar, eu sou generoso pra caramba. Mas eu só dou se eu estiver sentindo compaixão. Se eu sentir dó, eu não dou. Antes eu entrava na pilha, tinha que resolver o problema da terra, tem que tirar todo mundo dali, daqui. Eu falei, não tem nada a ver, isso é dó. Quando eu sentir compaixão, pode ser o valor que for, pode ser milhões, pode dar. Vai embora. Mas uma coisa eu aprendi, eu só faço debaixo de um sentimento chamado compaixão da minha alma. Dó do meu cérebro eu não movo, senão eu vou ficar só por conta dos outros. E se bater a compaixão pode custar o que for. Um episódio que me marcou na África, aí eu falei, por que esse povo até hoje está no escuro? Aí estava o CEO comigo da época, ele não está aqui mais. Aí ele estava comigo e falou assim, vai devagar, vamos devagar. Falei, não, pode doar a energia elétrica. Aí ele falou, você é louco, olha o tamanho desse lugar. Falei, pode doar todos os cabos, todos os postes, pode dar energia elétrica. Aí ele falou, calma mano, vamos saber o preço. Aí que ele me irritava, eu falei, agora que eu quero dar. Compaixão bateu. Eu falei, pode fazer. Aí depois veio o preço, eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, mas meu coração mandou, vai ter que ir. Mandou, acabou, meu. A compaixão tá aqui, a dó tá aqui, ó. Dá para saber, você sente a energia no peito explodindo. Aqui vai devagar, hein? Tadinho, dá um negocinho aí, ajuda a esmola. É aqui, ó. Tá aqui, ó. Córtex visual o nome disso aqui, ó. Desce aí para mim. Pode descer aí, vai.